sentimento do Natal. Nascimento. Nós lemos Lucas capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 26, 25, que traz a história do nascimento de Jesus. E Mateus mostra sobre o seu ponto de vista. Lucas também escreve sobre o mesmo assunto e outros. Contudo, nós tomamos em Mateus estes versículos, e eu quero que você observe o versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus. Aquela virgem, jovem e virgem, aquela jovem e virgem, ela estava desposada, que tem o mesmo sentido para nós no século 21 de noiva. Ela estava noiva de José. E José era um moço temente a Deus. Ela também uma moça temente a Deus. E ela estava prometida em casamento. Mas antes que se unisse, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por José ser um moço justo, não queria expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Quando Mateus não dá muitos detalhes, diz só que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas Lucas, no capítulo 1, ele dá alguns detalhes. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz que foi no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Começa a aparecer os detalhes. Detalhe estes que previamente já havia sido profetizado. Ou seja, Deus, através dos profetas, Ele preparou o mundo para receber o seu filho. No local, no tocante ao lugar, a forma, e o mundo, ele estava em trevas, os homens como ovelhas sem pastor. Não havia mais esperança. Contudo, a expectativa de uma mudança para melhor era grande por parte dos que temiam a Deus.
eles aguardavam ansiosamente o livramento do Senhor. E eles esperavam, diga-se de passagem, ainda hoje, os judeus estão esperando o seu Messias, ou seja, o enviado de Deus. Então, no 6º mês, o anjo Gabriel foi a Nazaré enviado por Deus, ou seja, a moça, a escolhida, foi por Deus, não foi uma escolha humana. E o anjo foi a Nazaré. Seguramente nós conhecemos Jesus de Nazaré, mas não foi em Nazaré que ele nasceu, e nem ia nascer, mas era lá que eles moravam, e foi lá que ela ficou grávida e estava grávida, mas antes da gravidez, noiva. E quando o anjo visitou a Maria na Galileia, que estava prometida a José, que era descendente de Davi, o anjo se aproximou dela e disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Ela ficou muito apreensiva, perplexa. Ela nunca tinha ouvido uma saudação como aquela. E ela pergunta para o anjo: mas como isto pode acontecer? Eu sou virgem. Era quase que: seu anjo, o senhor não está equivocado? Será que o senhor não errou a moça? Ou a mulher? Eu sou virgem, como isso pode acontecer? O anjo disse para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Quando o Espírito de Deus se apodera de alguém, o sobrenatural de Deus vem sobre ela. E quando o sobrenatural de Deus vem sobre aquele que o Espírito Santo está sobre ele, o impossível do homem não é impossível para Deus. Deus faz acontecer milagres. E o nascimento do Senhor, inegavelmente, foi um nascimento milagroso, porque Maria, ela foi apenas um canal que Deus se utilizou para presentear a mim e a você com Jesus. Ela podia ter dito sim ou ter dito não, mas ela entendeu e absorveu os sonhos de Deus, que era a minha salvação e a sua salvação. Por quê? Porque Deus sonhou com a minha chegada no céu, com a sua chegada no céu. E se Jesus não tivesse vindo, isto seria impossível acontecer. Então ele, para que o seu filho, ou para que Deus se tornasse homem, humano, para se cumprir uma profecia do começo do mundo,
ele se utilizou da carne, da mulher. E o Senhor se submeteu à humilhação de, sendo Deus, passasse agora a viver 9 meses dentro de um ventre humano. Isso era muita humilhação, mas ele se submeteu a isto. E o nome disso é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, porque Jesus é o único filho de Deus. Pastor, eu também sou filho adotivo, por adoção. Ele é o único legítimo. De Maria, ele é o primogênito, sem a participação do homem, milagrosamente. Aleluia. Mas, amados, Maria estava, pense você, no lugar dela, você mulher, jovem, virgem. De repente um anjo disse, você vai ficar grávida. Como? Se fosse na nossa época de hoje, ainda podia isso acontecer. Mas naquele tempo não havia. Porque os noivados, ou não era noivado, era a proposta de casamento, era feita com o pai do moço. O pai do moço fazia a proposta ao pai da moça. E alinhava a programação. E ele na casa dela, não tem esse negócio de se encontrar, de namorar, de abraçar, de beijar, nada disso. Ele ia lá temporariamente, uma vez, e ficava com a família ali conversando. Tinha abraços, era uma outra realidade. Bom, então Maria disse, contudo, faça-se em mim a vontade do Senhor. Ou seja, ela disse, eu estou disposta, eu me submeto. E ela sabia o que aquilo ia significar para ela. Porque na cultura judaica, se uma moça engravidasse, ela seria morta apedrejada. Não só ela, mas ele também. Era algo muito grave. Era algo muito sério. Então ela, por amor a Deus, que Jesus não havia se manifestado e iria através dela, ela disse, eu me submeto à vontade de Deus. Que é uma das coisas que nós precisamos fazer hoje na nossa geração. Nos submeter à vontade de Deus, ainda que isto possa nos trazer danos ou prejuízos. Eu estou falando do verdadeiro sentido do Natal. Natal é isto. É aceitação à vontade de Deus. E Natal é uma festa para todos, mas nem todos fazem a festa do Natal de forma correta. E quando Maria se submete à vontade de Deus, o anjo disse para ela, no tocante à sua pergunta de como isto podia ser, sendo ela virgem, o anjo disse para ela, para Deus, Maria, nada é impossível. E ela engravidou. Uma vez grávida agora, pelo Espírito Santo,
ela recebe a visita do seu noivo. E ao perceber o que estava acontecendo, por José ser um moço crente, abençoado, muito justo, ele sentiu o peso da vergonha pública que podia acontecer, e ele disse consigo mesmo: eu preciso anular este casamento. Mas ele quis fazer secretamente. Por que não publicamente? Ele estava no direito legal dentro da lei judaica de procurar o pai da moça. Disse: olha, fui desonrado, fui traído, sua filha me traiu, está grávida. E ela teria sido apedrejada e ele estaria livre. Mas o moço temia Deus, era justo. E quem teme a Deus, ainda que sofra as consequências, mas nunca deseja o mal para o outro. Ainda que o outro lhe desonre e lhe ofenda, mas ele não retribui, não paga com a mesma moeda. Ele faz segundo os ensinos do Senhor, retribui o bem, não retribui o mal pelo mal. Se alguém lhe faz mal, retribua com o bem, porque o juízo pertence a Deus. E ele resolve deixá-la secretamente. Maria estava tranquila, porque ela não o havia traído. Tem pessoas que às vezes querem se justificar. Meu irmão, minha irmã, você não precisa se justificar de coisa alguma. A Bíblia diz que quem nos justifica é Deus. Se alguém mentindo disser todo mal contra você, faça uma festa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o seu galardão lá no céu. Então Maria não sabia que José estaria planejando tomar esta atitude, desaparecer da história da vida dela. Glória a Deus. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele faz as coisas perfeitas. Os planos de Deus, os projetos de Deus são os melhores para as nossas vidas, não são os nossos. E quando a gente chega no versículo 20, nós encontramos José preocupado, pensando sobre o assunto. Diz assim: mas depois de ter pensado nisso, o que estava acontecendo, apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse: glória a Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que está nela gerado procede do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho. E você, eu acho isso fantástico. O anjo responde às perguntas da mente de José, não feitas pelos lábios, mas pelo coração. Glória a Deus, porque Deus é aquele que sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos. Então o anjo chegou exatamente na hora em que José estava apavorado, sem saber, pensando: como eu vou resolver esse negócio? Certamente eu amo tanto esta garota, por que ela fez isto comigo? Ou seja, na cabeça de José, alguma coisa está errada. Como é isso? Não se fica grávida sem uma relação.
A mente humana não tem como entender essas coisas. Como é difícil você entender um homem no ventre de uma baleia 3 dias e sair vivo. Como você não entende uma rocha dar água. Como você não entende o mar abrir no meio e o povo passar a pé enxuto. Então há muitas coisas que não dá para entender, mas sim aceitar pela fé. Glória e aleluia. Então, amados, José pensava sobre essas coisas e quando o anjo apareceu, disse: olha, José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Ela não te traiu. Ela é virgem. O que está nela é obra do Espírito Santo. Glória a Deus. É obra do Espírito Santo. Ela vai dar à luz e é você quem deve dar o nome deste garoto, deste filho. O nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo. Em outras palavras, você vai dar o nome, quem dá o nome é o Pai. É você, ou seja, você vai casar. Aleluia. Agora não casa. Você vai casar. Aleluia. Meus amados irmãos, e tudo aquilo que estava acontecendo com José era para um cumprimento profético de Isaías 7:14. Tudo o que estava acontecendo era um sinal que Deus estava dando para o mundo. Porque o mundo precisava reconhecer o Salvador. E o reconhecimento do Salvador viria através dos sinais que Deus previamente havia dito através dos profetas. E cada um daqueles sinais eram investigados, eram analisados. Cada uma daquelas profecias foram duramente perseguidas para ver se era daquela forma que os profetas estavam falando, porque os profetas, eles não só eram honrados, mas também respeitados pela sociedade e temidos. E quando levantava alguém que não temia, Deus entrava com providência. E agora, meus amados irmãos, escrito está que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, saber Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E assim José mudou de pensamento e mudou de atitude. Onde ela estava grávida? Em Nazaré. Onde o menino teria que nascer? Em Belém, porque isso era também sinal, já dada pelo profeta. Mas eles não iam sair de Nazaré para ir para Belém para ter um filho e voltar para Nazaré. Se você mora em Rio Largo, você vai para o Recife, leva a esposa grávida para lá? Não, precisa de um bom motivo. E Deus disse: se o problema, José, é bom motivo, eu vou lhe dar. Aí levanta um rei que pede um censo. Disse: todo mundo tem que fazer o censo, e cada um tem que fazer na sua cidade. E eles eram da onde? De Belém. E eles tiveram que ir para onde? Belém, fazer uma viagem. Glória a Deus. E ao chegar em Belém,
as dores de parto começam. E José começa agora a procurar uma hospedagem. E em todas que ele procurou estava lotada. Não tem vaga. Está lotada. Bom, então eu vou procurar algumas famílias que se compadeçam de mim, da minha esposa. Mas todas as portas foram batidas. Não houve quem abrisse uma porta. E somente uma pessoa se compadeceu da situação e disse: olha, o que eu posso fazer por vocês é colocar essa estribaria à disposição, se servir. Na minha casa, não. Na minha cama, não. Mas tem a estribaria. Não, moço, eu agradeço muito o senhor. Glória a Deus. Mas os que esperavam nas profecias, esperavam de forma diferente. Não esperava um menino, filho de um carpinteiro. Quem sabe filho de um rei, de uma celebridade. Mas era filho de um carpinteiro. Era simples. Aleluia. E assim ele nasceu. E assim Maria deu à luz. E meus amados irmãos, Deus continuou falando por sinais. Aos magos do Oriente ele levantou estrelas e eles disseram: vamos seguir, porque hoje o Salvador vai entrar no mundo. E fizeram uma longa viagem seguindo aquela estrela. Os pastores do campo apacentavam os seus rebanhos sem nenhuma outra pretensão a não ser cuidar dos rebanhos mesmo. Não era dezembro, porque em dezembro invernava e era muito frio. Era no outro mês, mas isso não importa para a gente. O que importa para a gente é o fato. Ele nasceu. Aleluia. E de repente, um coral, naquela noite, formou-se sobre a cabeça deles, no céu. E aquele coral celestial começou a louvar e adorar a Deus e a proclamar o nome do Senhor, o Salvador. E aí eles ficaram sabendo acerca do nascimento de Jesus. E eles correram para ver o menino. Neste interim, os magos estavam chegando também. E a primeira pessoa que eles procuraram foi ao rei. É a pessoa que pesa a responsabilidade sobre a nação. E disseram da missão que eles estavam vindo. E disseram: é porque hoje vai nascer o rei dos judeus. E ele ficou apavorado, indignado, se encheu de ódio. Os demônios entraram nele. E a primeira coisa que ele fez, que ele sentiu, disse: e vão tomar o meu reino? Eu sou o rei. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que o diabo, a nosso adversário, ele cega o entendimento do homem para que este não compreenda. Pense comigo. Jesus estava nascendo naquele momento. Era um bebê. Quantos anos ele precisaria para ser rei?
Nem ia dar tempo Herodes viver tanto. Glória a Deus. Tanto é que ele morreu quando Jesus nem havia começado o ministério. Mas a verdade é que ele disse: eu preciso achar esse menino porque eu preciso matá-lo. Glória a Deus. E agora, meus amados irmãos, os magos disseram: olha, porque nós estávamos... Eles, vocês sabem onde fica? Eles: não sabemos. Chegamos até aqui, porque a estrela nos guiou até aqui. Como Deus é extraordinariamente fantástico. Glória a Deus. Se a estrela estivesse na frente dos magos, os magos diriam: não, nós sabemos, vamos chegar lá através dessa estrela. Mas a estrela subiu, ou seja, nós não sabemos mais o que fazer. E ele fala o seguinte: procure, tente, ache. Quando vocês acharem, na volta, passe por aqui e me diga onde é. A maldade, né? E quando os magos saíram dali, que eram os astrólogos, aqueles homens que estudavam os planetas, quando eles saíram dali, a estrela apareceu de novo. E ele seguiu até aonde estava o menino. E ali eles levaram presentes: ouro, prata e mirra. Glória a Deus. Não entraremos em detalhes, vocês já sabem. E fizeram a festa e celebraram o nascimento de Jesus. O que nós estamos fazendo nessa noite? Agradecendo a Deus pelo melhor e maior presente. Afinal, o presente era salvação da humanidade. Tem presente maior do que dar ao homem o direito de ter todos os seus débitos quitados? Tem pagamento ou tem presente maior do que deixar uma pessoa presa, livre? Tem presente maior do que dar o direito a uma pessoa de entrar no céu pelas portas? Isto fez Deus dando Jesus. É Natal. Este é o real sentido de celebrar esta data. Glória a Deus. Aleluia. Ou este acontecimento. Este acontecimento. E agora, meus amados irmãos, os magos, depois de presentear, de adorar e presentear, o anjo apareceu e disse: volte por outro caminho. Glória a Deus. Amados irmãos, José, quando acordou, versículo 24 de Mateus 1, retrocedendo, José, quando acordou, ele fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria, mas ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Guarde isso. Ele não teve relações com ela até que ela não desse o filho. Glória a Deus. Com quem vai parecer este menino? Glória a Deus. Imagina a expectativa do pai numa situação daquela. Em outra situação talvez nem estivesse pensando nisso. Mas numa situação daquela, claro que ele estava pensando. Ainda que ele não quisesse pensar ou lembrar, o diabo lembrava.
Este filho não é teu. Porque o diabo veio para isso: matar, roubar, destruir, acusar, fazer confusão, brigar, arrumar encrenca, contenda. Isso é a obra de Satanás. Com quem vai parecer esse menino? Aí você diz: com Deus. E Deus parece com quem? E José estava lá na expectativa. Duas grandes expectativas. A primeira, com quem o menino parecia. E o segundo era a própria Maria, a outra expectativa. Mas era algo que a própria Maria temia. Porque ela sabia, como uma moça inteligente e informada, na escola da mãe, que uma moça, ao dar à luz um filho, seguramente era impossível continuar virgem. Em uma relação, não pode continuar virgem. E no nascimento de um filho. E ela, o que vai na mente de José? E depois do nascimento do menino, e depois que tivermos que nos ajuntarmos para viver a vida a dois, que Deus nos concedeu, como será? Como ficará o emocional de José? A mente dele. Será que ele vai continuar acreditando nessa história? Porque este é o problema. São os pensamentos, é a mente que trabalha dentro do homem interior e ele não sabe, não tem como deter, como impedir pensamentos. Você consegue entender ou deter os seus pensamentos? Não, eles vêm assim. Nasce Jesus, presente de Deus está dado para o mundo. E para José, qual era o presente? Era Maria. Glória a Deus. A mulher sábia edifica e é presente de Deus para a vida do homem. Aleluia. Afinal, ela aceitou uma proposta, não foi de homem. Ela aceitou uma proposta de Deus. Glória a Deus. E terminado aquele tempo, José vai coabitar com Maria. E quando ele se relaciona com ela, eu acredito que para a própria surpresa dele, ela era virgem. Por quê? Porque Deus precisava a confirmar o que ela recebeu de resposta do anjo Gabriel. Para Deus nada é impossível. Não é possível uma virgem ficar grávida. Você vai ficar. Por quê? Porque para Deus não é impossível. Não é possível uma mulher dar uma luz e continuar virgem. Para o homem não, para Deus nada é impossível. Você vai ficar grávida sem relação sexual, você vai ter filho e vai permanecer virgem. E quando seu esposo for para a lua de mel com você, ele vai saber que foi Deus quem falou. Foi Deus quem disse: ninguém invalidará. É Natal. Este é o verdadeiro sentido. Natal, um presente de Deus para a minha e para a sua vida. Contudo, só podemos celebrá-lo se a porta do nosso coração se abrir para que nele o Senhor possa nascer. Uma vez que ele nasce, sobre nós ele resplandece a sua glória. Amém. Quero saber nesta noite, quantos amigos entre nós se encontram
que veio participar deste trabalho e quer deixar Cristo Jesus nascer no seu coração, entrar na sua vida. Se tem alguém nesta noite, noite que celebramos o Natal, saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque eu quero colocá-lo nas mãos de Deus, colocá-la nas mãos de Deus, para que você comece uma nova vida com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. O nome